Cliff Richard quebra finalmente o silêncio sobre Elvis Presley. Cliff Richard nasceu Harry Roger Webb a 14 de outubro de 1940 em Lucknow, na Índia Britânica. A vida de Cliff Richard começou no meio de circunstâncias históricas complexas. Nascido na Índia colonial britânica, a sua família regressou à Inglaterra em 1948, após a independência da Índia. Estabelecendo-se na pequena cidade de Cheshunt, em Hertfordshire, a família enfrentou dificuldades financeiras e Cliff cresceu num ambiente modesto. Mesmo nestes primeiros anos, o jovem Harry Webb demonstrou um forte amor pela música e pela performance. Foi especialmente influenciado por estrelas do rock and roll americano como Elvis Presley, Little Richard e Buddy Holly. Estas inspirações acabariam por impulsionar a sua transformação na resposta britânica à invasão do rock americano. Em 1958, adotando o nome artístico Cliff Richard para evocar a imagem de força de um penhasco e como homenagem a Little Richard, irrompeu no panorama musical britânico com a sua banda, The Drifters, logo renomeada The Shadows. O seu single de estreia, Move It, é frequentemente considerado o primeiro disco de rock and roll britânico autêntico. Alcançou o segundo lugar na tabela de singles do Reino Unido e anunciou instantaneamente a chegada de um novo som. A beleza melancólica de Cliff, a sua energia juvenil e o seu estilo guiado pela guitarra fizeram dele o símbolo da rebeldia adolescente numa Grã-Bretanha mais conservadora do pós-guerra. Foi a primeira estrela do rock britânica, posição que manteve e expandiu à medida que amadurecia musical e pessoalmente. Ao longo da década de 1960, Cliff Richard lançou uma série de êxitos como Living Doll, The Young Ones, Summer Holiday e Bachelor Boy, todos clássicos intemporais. Também se aventurou no cinema, protagonizando várias comédias musicais adoradas pelos fãs, o que ajudou a consolidar o seu lugar como um nome conhecido por todos. Apesar da chegada dos Beatles e da invasão britânica, para a qual ele próprio ajudou a abrir caminho, Cliff Richard manteve-se relevante e bem-sucedido. Em vez de ser levado pelas mudanças das tendências musicais, Cliff evoluiu. Na década de 1970, passou de ídolo adolescente a artista maduro, com material mais contemporâneo e introspectivo. Canções como Devil Woman, We Don't Talk Anymore e Wired for Sound demonstraram a sua vontade de se adaptar e experimentar diferentes estilos, incluindo disco e synth-pop. A sua capacidade de se reinventar, mantendo a sua voz e charme inconfundíveis, permitiu-lhe desfrutar de um sucesso consistente durante várias gerações. Homem profundamente espiritual, Cliff Richard tornou-se um cristão devoto em meados da década de 1960. A sua fé tornou-se um pilar central da sua identidade, influenciando tanto o seu estilo de vida como a sua produção criativa. Gravava frequentemente música religiosa e era admirado por se recusar a comprometer as suas crenças no mundo do entretenimento, muitas vezes moralmente ambíguo. Afastou-se da cena das festas desenfreadas e, em vez disso, cultivou uma imagem de integridade. O seu single de Natal de 1979, Mary's Boy Child, Oh My Lord, com os Boney M, e outras canções com temática espiritual, refletem o seu compromisso com os seus valores. A sua decisão de permanecer solteiro e sem filhos também foi notícia, embora sempre tenha lidado com questões sobre a sua vida privada com elegância, dignidade e discrição. Cliff Richard sempre afirmou que se sentia chamado a uma vida de serviço e independência, e muitos admiradores respeitam-no por viver a vida nos seus próprios termos. Para além do sucesso no Reino Unido, Cliff Richard conquistou aclamação internacional junto de fãs fervorosos em países como a Austrália, África do Sul e por toda a Europa. Vendeu mais de 250 milhões de discos em todo o mundo, tornando-se um dos artistas musicais mais vendidos de todos os tempos. A sua discografia é incomparável nas tabelas do Reino Unido. É o único artista a ter tido singles número 1 em 5 décadas consecutivas, dos anos 1950 aos anos 1990. O seu contributo para a cultura britânica foi formalmente reconhecido quando foi condecorado com o título de Cavaleiro em 1995, tornando-se a primeira estrela de rock a receber tal honra. Foi também agraciado com a Ordem do Império Britânico, OBE, em 1980. Estes reconhecimentos não se devem
apenas a sua música, mas também a sua dedicação ao trabalho de beneficência e à filantropia, apoiando causas que vão desde a sensibilização para o VIH-Sida ao bem-estar infantil. Apesar de décadas de fama e boa vontade pública, Cliff Richard enfrentou talvez o seu período mais difícil em 2014, quando surgiram falsas acusações de má conduta sexual. As acusações levaram a uma investigação policial amplamente divulgada e a um frenesim mediático, causando imenso sofrimento pessoal. Em 2016, o Ministério Público da Coroa anunciou que não havia provas suficientes para avançar com o caso, e Richard foi completamente ilibado. Em vez de se afastar da vida pública, Cliff reagiu, venceu um processo de grande impacto contra a BBC pela forma como a investigação foi conduzida e tornou-se um defensor declarado da responsabilidade da imprensa e dos direitos das pessoas sob investigação. A sua dignidade e resiliência perante a adversidade só serviram para aumentar a admiração dos seus fãs e colegas. Cliff Richard continua a atuar e a lançar música mesmo aos 80 anos, mantendo uma voz poderosa e uma presença em palco que desmente a sua idade. Nunca se aposentou oficialmente, e o seu álbum de 2020, Music, é um exemplo disso. O álbum The Air That I Breathe demonstrou a sua contínua relevância, alcançando o top 5 no Reino Unido. Os seus lançamentos anuais de Natal ainda são muito aguardados, e as suas digressões continuam a ser populares entre os fãs de longa data e novos públicos. A vida pessoal de Cliff Richard é há muito um tema de discreto fascínio entre fãs e mídia, principalmente devido aos profundos sacrifícios pessoais que fez para seguir e preservar a sua carreira no mundo do entretenimento. Um dos acontecimentos mais marcantes do início da vida adulta de Cliff foi a perda do seu pai, Roger Webb, que faleceu em 1961, aos 56 anos. Na altura, Cliff tinha apenas 21 anos e começava a ascender ao estrelato musical. A morte prematura do seu pai afetou-o profundamente. Anos mais tarde, Richard refletiu com tristeza e saudade sobre o facto de o seu pai ter morrido muito jovem e ter perdido tragicamente as fases mais bem-sucedidas e celebradas da notável carreira do filho. Durante a doença do pai, Cliff recordou que o vínculo entre ambos se fortaleceu especialmente, revelando uma rara vulnerabilidade emocional sob a imagem pública impecável da jovem estrela. A morte do pai não só deixou um vazio na sua vida pessoal, como também impôs um fardo silencioso a Cliff, que passou a sentir-se responsável pelo bem-estar da mãe e das irmãs, uma responsabilidade emocional e financeira que influenciaria muitas das suas decisões posteriores, incluindo as relacionadas com relações amorosas. A sua mãe, Dorothy Webb, viveu uma vida longa, mas enfrentou as suas próprias dificuldades nos últimos anos. Faleceu em outubro de 2007, aos 87 anos, após lutar contra a doença de Alzheimer durante uma década. A experiência de ver a sua amada mãe definhar lentamente ao longo de 10 anos foi incrivelmente dolorosa para Cliff e a sua família. Numa entrevista franca de 2006, falou sobre o quão emocionalmente desgastante tinha sido lidar com a sua condição, destacando o estresse e a dor que ele e as suas irmãs suportaram enquanto cuidavam dela. A lenta erosão da sua memória e identidade foi um cruel lembrete da fragilidade da vida e, mais uma vez, colocou Cliff na posição de cuidador da família, um papel que aceitou com devoção. Ao longo da sua vida, Cliff Richard manteve-se solteiro, uma escolha pessoal moldada tanto pelos compromissos emocionais com a sua família, como pelas exigências da sua carreira pública. Um dos primeiros vislumbres deste conflito interno surgiu sob a forma de uma comovente carta de 3 páginas que escreveu em outubro de 1961, a sua primeira namorada séria, a bailarina australiana Delia Wicks. O casal estava junto há aproximadamente 18 meses, e Wicks esperava que o romance pudesse levar ao casamento. No entanto, Cliff, então prestes a alcançar a fama internacional, tomou a dolorosa decisão de terminar a relação. Na carta, que só se tornou pública em abril de 2010, após a morte de Wicks,
vítima de cancro, Cliff explicou o seu raciocínio com uma honestidade comovente. Sendo cantor pop, tenho de abdicar de uma coisa inestimável, o direito a qualquer relação duradoura com qualquer rapariga especial. Confessou que teve de tomar aquilo a que chamou, provavelmente, uma das maiores decisões da minha vida, e reconheceu o impacto emocional que isso poderia ter nela. Expressou também o quanto a sua mãe e as suas irmãs dependiam dele após a morte do seu pai, sublinhando que não podia abandoná-las nem a sua promissora carreira. Tenho o mundo do espetáculo no sangue agora e estaria perdida sem ele, escreveu, instando-a a encontrar alguém que a pudesse amar de uma forma que ele sentia que não conseguia. A carta captou o preço emocional da fama, e como esta vinha frequentemente à custa da felicidade pessoal. Após o falecimento de Delia em 2010 e, aos 71 anos, o seu irmão Graham Wicks descreveu como a separação despertou o seu coração e referiu-se a Cliff como um homem muito agradável, sugerindo que não havia ressentimentos, apenas uma tristeza persistente. Um ano após o fim do namoro com Wicks, Richard teve um breve romance com a atriz inglesa Una Stubbs, conhecida pelo seu charme e vivacidade. Embora curto, o relacionamento revelou a luta constante de Cliff para encontrar um relacionamento duradouro no meio da sua crescente fama. Mais tarde, na década de 1960, teve uma relação amorosa com a bailarina Jackie Irving, que descreveu como absolutamente linda. Durante algum tempo, os dois foram considerados inseparáveis, sugerindo que Cliff pode ter considerado seriamente construir um futuro com ela. No entanto, a relação terminou e Irving casou com o cantor pop britânico Adam Faith. Mais uma vez, uma potencial companheira de vida escapou, enquanto Cliff seguia o seu caminho de dedicação à música. A década de 1980 trouxe um dos capítulos mais mediáticos e intrigantes da história amorosa de Cliff, a sua relação com a célebre tenista britânica Sue Barker, antiga campeã do Open de França e semifinalista de Wimbledon. O seu relacionamento atraiu bastante atenção dos mídia, especialmente depois de Cliff ter sido visto a viajar para a Dinamarca para assistir a um jogo de tênis dela. Os dois também foram fotografados de mãos dadas e com um ar muito apaixonado em Wimbledon, alimentando os rumores de um possível noivado. Em entrevistas da época, Cliff foi sincero sobre os seus sentimentos. Numa entrevista de fevereiro de 1983, afirmou: "Vou sair com a Sue, a única rapariga com quem quero estar neste momento, e se o casamento surgir no horizonte, vou apreciá-lo ao máximo." Estas palavras alimentaram a especulação pública de que o astro pop estaria finalmente pronto para se estabelecer. No entanto, em setembro do mesmo ano, Cliff recuou em relação a quaisquer planos imediatos, dizendo: "Não é vital casar e não é vital ser pai. Mas gostaria de me estabelecer e ter uma família um dia." Apesar do afeto mútuo, a relação não evoluiu para o casamento. Em 2008, refletindo sobre esse período, Cliff admitiu que tinha considerado seriamente pedir Barker em casamento, mas acabou por perceber que não a amava o suficiente para se comprometer com ela para o resto da vida. A própria Sue Barker manteve-se gentil em relação à relação, chegando mesmo a dizer: "Amo-o, ele é ótimo. E tenho a certeza de que também nos amamos." Mesmo após o fim do romance e o início de uma nova relação de Barker com o tenista Stephen Shaw, Cliff manteve uma relação respeitosa e afetuosa com ela, afirmando: "Temos respeito mútuo e isso significa muito para mim." Quando questionado mais tarde sobre o motivo de nunca ter casado, Cliff respondeu com uma honestidade reflexiva: "Tive alguns falsos alarmes. Já estive apaixonado, mas o casamento é um grande compromisso e ser artista consome muito tempo." Estas palavras resumem o conflito central da sua vida pessoal, um profundo anseio por amor e companhia, sempre acompanhado por um sentido de dever ainda maior para com a sua carreira, família e fãs. Revelou ainda que já foi apaixonado pela cantora e atriz Olivia Newton-John no início dos anos 70, época em que muitos homens, brincou, estavam apaixonados por ela. Infelizmente para Cliff, Olivia estava noiva de outro, e ele admitiu com um toque de pesar. Receio ter perdido a oportunidade. Durante décadas, os fãs de Cliff Richard e Elvis Presley especularam sobre a profundidade da admiração de Cliff pelo rei do rock and roll e o quanto Elvis influenciou realmente a vida e a carreira do ícone pop britânico.
Embora tenha mencionado o nome de Elvis em entrevistas ao longo dos anos, Cliff Richard sempre se manteve relativamente reservado ao discutir a lenda americana em detalhe até agora. Numa revelação rara e emocionante, Sir Cliff Richard abriu-se finalmente publicamente e em detalhe sobre o profundo impacto que Elvis teve nele, não só como músico, mas também como um jovem que tenta encontrar a sua voz num mundo da música e da fama em rápida transformação. Cliff, que surgiu no final da década de 1950 como a resposta britânica a Elvis Presley, admitiu que toda a sua carreira foi moldada pela ascensão meteórica de Elvis nos Estados Unidos. Fiquei hipnotizado, disse Cliff, recordando a primeira vez que ouviu Elvis cantar. Foi como se o mundo tivesse parado. Nunca tinha ouvido nada parecido com aquela voz. Ela tinha alma, atitude e uma energia bruta completamente nova. E Cliff prosseguiu descrevendo como, enquanto adolescente que crescia na Inglaterra do pós-guerra, ouvir a música de Elvis na rádio acendeu nele uma chama que nem sabia que existia. De repente, queria estar no palco. Eu queria cantar. Queria fazer as pessoas sentirem o que o Elvis me fazia sentir. Era como se ele tivesse despertado algo dentro de mim. Richard refletiu também sobre a pressão e o privilégio de ser constantemente comparado a Elvis, especialmente no início da sua carreira. Embora grato pela associação, Cliff confessou que a comparação era muitas vezes uma faca de dois gumes. Ser mencionado juntamente com o Elvis era uma honra, claro, mas também significava que tinha de corresponder a essa imagem, a estas expectativas, explicou. Tive de encontrar uma forma de ser eu próprio, mesmo trilhando um caminho que ele ajudou a pavimentar. Ao longo dos anos, Cliff construiu a sua própria carreira lendária, com mais de 250 milhões de discos vendidos em todo o mundo e um título de cavaleiro. Mas nunca se esqueceu da origem da sua inspiração. Nas suas recentes reflexões, Cliff mencionou também o único arrependimento profundo que ainda persiste no seu coração. Nunca ter tido a oportunidade de conhecer Elvis Presley pessoalmente. Cheguei tão perto uma vez, recordou. Havia um plano, algo em curso, onde os nossos caminhos se poderiam cruzar, mas simplesmente nunca aconteceu. Então ele foi-se. A sua voz embargou um pouco ao admitir que a morte de Elvis em 1977 o tinha afetado mais do que a maioria das pessoas imaginava. Foi como perder um irmão que nunca conheci, um irmão espiritual, um gêmeo artístico. Para Cliff, a morte prematura de Elvis aos 42 anos não foi apenas o fim de uma era musical. Foi a perda pessoal de alguém que, sem saber, tinha orientado a sua própria trajetória. Para além da música de Elvis, Cliff falou com admiração sobre o ser humano por detrás da lenda. Era vulnerável, gentil e incrivelmente generoso, disse Cliff. As pessoas lembram-se das ancas, do cabelo e da voz, mas ele também era profundamente espiritual. É algo com que sempre me identifiquei. Cliff observou que tanto ele como Elvis partilhavam uma forte fé cristã, embora a expressassem de formas diferentes. Havia uma busca em Elvis, um anseio, e eu também sempre senti isso. Ao quebrar o silêncio e revelar a profundidade da sua ligação a Elvis Presley, Cliff Richard não só honrou a memória do homem que o inspirou, como também ofereceu aos fãs um vislumbre comovente do seu próprio coração. As suas palavras servem como uma homenagem comovente, um ícone da música a prestar tributo a outro e um lembrete de que até as lendas têm heróis.